os cumprimentos oficiais. Então, boa tarde a todos. Com muita alegria, dou início à banca de defesa de dissertação de mestrado da mestranda Silvana Fiorilo Rezende. Com imensa felicidade, recebo aqui hoje a doutora Maria Valquíria Cabral, nossa examinadora externa, convidada, minha amiga pessoal, né? A Maria Valquíria desenvolve pesquisas, teve uma tese de doutorado brilhante no âmbito do direito internacional, falando da participação da mulher no âmbito internacional, né, como homo sacer do direito internacional, uma tese maravilhosa, e por isso eu acredito que ela vai ter muito para contribuir com a dissertação da Silvana. A gente vai fazer uma pesquisa aqui hoje na sua banca interdisciplinar, né, com um pouco de direito penal, com um pouco de direito das mulheres, trazendo aí sua experiência profissional. Então, acredito que a doutora Maria Valquíria tem muito a contribuir. Fico extremamente feliz de tê-la como parceira, colaboradora aqui na FUMEC. Espero que seja a primeira de muitas bancas. E eu já te adianto que eu estava aqui matutando outro dia, pensando quem que eu vou convidar para a banca da Silvana para trazer uma contribuição interessante. Na hora que eu estava pensando isso, eu estava fazendo uma live no Instagram. Falei, achei, é com ela que eu quero falar. Então, muito feliz de tê-la aqui hoje. Também agradeço a participação do professor Lucas. O professor Lucas é professor da casa, com enfoque aí no direito penal, né? Também trabalha muito a questão do estado de exceção, né? Acaba que tem um link aqui, um ponto comum entre todos nós de trabalhar a pesquisa do Agamben e que colabora muito com a pesquisa dos nossos alunos. Então, Lucas, muito obrigada pela participação. E Valquíria, eu vou te contar primeiro que aqui na FUMEC a gente faz uma banca de qualificação, tal qual a gente faz no doutorado, a gente já faz aqui no mestrado. Então, a Silvana já passou por uma primeira sabatina, em que apanhou muito pouco, né? Por sorte, ela não saiu com a sensação que vários mestrandos saem, de que apanharam fisicamente, ela não teve essa sensação, e deu para a gente dar alguma colaborada no trabalho, melhorar em alguns aspectos. Então, Silvana, eu vou te passar a palavra para que você faça a sua defesa pelo prazo de 20 minutos. Depois eu vou passar a palavra à professora doutora Maria Valquíria Cabral para que ela faça suas considerações. Sugiro que tenha papel e caneta na mão para anotar eventuais comentários, eventuais perguntas para responder ao final. Depois eu passo a palavra para o Lucas e faço os meus comentários ao final. A palavra é sua, querida, pode ficar à vontade. Obrigada. Boa tarde, professora doutora Gabriela Oliveira Freitas, orientadora. Boa tarde, doutora Maria Valquíria de Faro Coelho Guedes Cabral, professora convidada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Lucas Moraes Martins, professor da FUMEC. Registro aqui meus cumprimentos ao reitor da FUMEC, professor doutor Fernando de Mello Nogueira, e ao coordenador do PPGD, o professor doutor Sérgio Henrique Zandona Freitas. Boa tarde aos demais presentes. A pesquisa desenvolvida versa sobre o seguinte tema: redistribuição, reconhecimento e legislação penal, os desafios da emancipação da mulher no Brasil. Como tema-problema, a pesquisa trouxe a seguinte indagação: com as inovações e as alterações legislativas no âmbito penal, inovações que foram realizadas após a Constituição de 1988, verificou-se uma transformação no conceito de emancipação feminina, em especial no tratamento dado à mulher vítima. Então, indaga-se o seguinte: de que modo essas alterações legislativas contribuíram para a atenuação do quadro de crimes contra a mulher? Como hipótese, afirma-se que, apesar desses muitos avanços legislativos, seja no Código Penal ou por meio da Lei 11.340, que ainda assim a legislação ela se mostra insuficiente para o combate efetivo dos altos índices de crimes praticados contra as mulheres. Em especial, a pesquisa
tratou do feminicídio e do estupro. Como marco teórico, adotou-se os conceitos de reconhecimento e redistribuição da autora Nancy Fraser e a proposta que ela traz para o enfrentamento da violência que as mulheres estão submetidas. Então, ela traz para a gente o seguinte, que para a injustiça cultural, a proposta é o remédio de reconhecimento. Para a injustiça econômica, o remédio é o da redistribuição de renda. E ela traz a seguinte ressalva, que esses dois remédios, eles necessitam de um trabalho conjunto. E ela traz também um terceiro aspecto, que é o aspecto político, e ela apontou que a representatividade ela é fundamental, pois é através, né, da representatividade é que se irá dimensionar quem está incluído e quem está excluído da justa redistribuição e reconhecimento, e também como que essas reivindicações serão realizadas para se alcançar, para se atingir a justiça de gênero. O objetivo geral da pesquisa foi de compreender a evolução das modificações legislativas no âmbito penal pós-88 e o enfoque das medidas de redistribuição e de reconhecimento, né, com essa preocupação, a fim de verificar se houve aí a mitigação do quadro de violência. A opção metodológica, a pesquisa procurou se guiar pela vertente jurídico-social, que procura o alcance e a eficácia da norma, e adotando-se o raciocínio predominante, foi o raciocínio indutivo. O desenvolvimento da pesquisa foi estruturado em 3 capítulos. No capítulo 2, ele foi intitulado Feminismo e a questão de gênero no Brasil. Buscou-se verificar o tratamento que era dispensado à mulher no ordenamento jurídico, seja nas ordenações do Reino de Portugal, seja no Código Criminal de 1830, no Código Penal de 1890 e também no de 1940. O que se verificou nessa legislação foi uma continuidade à perpetuação de normas discriminadoras, onde, na verdade, a violência contra a mulher ela era invisibilizada sempre numa tentativa de preservar a organização social de gênero. Essas normas elas reproduziam assimetrias e desigualdades hierárquicas. O capítulo 3 recebeu o título A Mulher como Vítima do Direito Penal no Brasil. Nesse capítulo, a pesquisa ela voltou-se para as alterações, para as revogações e as novas tipificações no Código Penal. Esse processo de adequação constitucional ele aconteceu por meio de um processo que foi lento, um processo que foi gradual, após 88. A título de exemplo, pode-se citar revogação do crime de rapto, seja ele violento ou consensual, sedução, adultério, as causas de extinção da punibilidade naqueles crimes sexuais em que a vítima casava com o agressor terceiro. E também pautou-se nesse capítulo os novos tipos penais. Foi feito um estudo assim, mais específico de 3 tipos penais, que foi do feminicídio, do aborto e do estupro. No capítulo 4, com o título Redistribuindo e Reconhecendo, Lei Maria da Penha, Feminicídio e Prospectivas, voltou-se para a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, para o procedimento metodológico de sua elaboração e as muitas inovações que essa lei trouxe, que, na verdade, a lei ela criou um sistema de proteção à mulher. Essas inovações, com essas atribuições para a segurança pública, para a saúde, para a assistência social, para o sistema de justiça, essas atribuições elas foram relacionadas, assim também como os muitos obstáculos que impedem a efetividade da lei.
Então, nesse capítulo, foi feito um estudo de dois casos de homicídio que foram, que aconteceram, um foi no ano de 1976, o outro foi no ano de 2010. O objetivo de se fazer o estudo desses dois casos foi justamente verificar, analisar aí as circunstâncias de como esses crimes aconteceram. O de 76 foi da vítima Ângela Diniz, que foi consumado em Búzios, ficou marcado justamente por trazer uma discussão muito ampla no Brasil a respeito da legítima defesa da honra. E o outro, que foi consumado em 2010, em Belo Horizonte, foi o caso da cabeleireira Maria Slane, quando muito se discutiu sobre a efetividade da Lei Maria da Penha. Em 2010, eu respondia pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte. E como esse homicídio ele teve uma ampla divulgação, tanto a imprensa, né, e os diversos órgãos de defesa da mulher, eles indagaram de uma forma exaustiva sobre as providências que a DEAN havia tomado quanto ao fato. Então, eu vou relatar aqui como que aconteceu, como que os fatos, né, aconteceram aí, as providências da DEAN. Eu vou expor um pouquinho sobre a questão aí do homicídio da Maria Slane. A vítima, Maria Slane, ela já estava separada do ex-companheiro, com quem ela viveu uma união estável por um período de 5 anos. Durante a união estável, mesmo após o término, o agressor ele não aceitava o trabalho da vítima, ele tinha crises de ciúmes e chegou, inclusive, a retirar mesmo a Maria Slane à força, puxando o braço com muita agressividade de uma festa que eles estavam participando, e ele argumentava que ela estaria ali dançando de uma forma exibitória, né, para outros homens. Um outro conflito que desgastou muito a relação foi a questão de um apartamento que eles adquiriram durante a união estável, e o agressor ele não aceitava tanto o término da relação, como também não aceitava dividir o valor daquele bem imóvel. Tanto é que ele fez uma ligação para a vítima e falou de uma forma bem clara: se você continuar insistindo em receber a ameação do imóvel, eu vou te matar. E a Maria Slane, então, a partir daí, ela procura a delegacia de mulheres, ela foi diversas vezes, inclusive a imprensa divulga que ela já teria feito um pedido, já teria procurado, né, a segurança pública por 8 vezes. Eu até acredito que realmente ela tenha também lavrado boletim de ocorrência junto à Polícia Militar. Mas na delegacia de mulheres ela compareceu e foram registrados 3 pedidos de providências. Então, foram instaurados 2 inquéritos policiais, 2 inquéritos distintos para fins de apuração de crimes de ameaça que também aconteceram em dias distintos. E mais um inquérito para o crime de lesões corporais. Então, nós tínhamos 3 inquéritos policiais. Quanto ao crime de lesões corporais, ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, ela foi submetida à perícia e constatou que ela estava lesionada. A lei determina, né, quando a mulher ela vai à delegacia, que ela seja informada, né, do que a lei traz, né, em relação a direitos. E então uma das importantes inovações da Lei Maria da Penha foi justamente a possibilidade de se conceder medidas protetivas de urgência. Então, na delegacia foram lavrados 3 expedientes apartados de medidas protetivas. Cada expediente apartado relacionado ao seu inquérito policial. Esses expedientes eles foram encaminhados à Justiça Pública e em um deles foi concedida a medida protetiva, o mandado de distanciamento. Ou seja, o agressor
ele teria que manter uma distância de 300 metros da vítima. Porém, a Marislane, quando ela foi ouvida na delegacia, porque quando a mulher ela vai até a delegacia, lavra-se o expediente de apartado de medida protetiva e também ela vai ser ouvida, ela vai relatar todos os fatos. Quando ela foi ouvida, porque o termo de declarações da ofendida, ele é remetido juntamente com o pedido da medida protetiva. Ela não informou, ela não relatou que o salão de beleza dela ficava quase que de frente da oficina mecânica do agressor. Então, em 2010, e mesmo hoje, não há possibilidade de fiscalizar integralmente o cumprimento de uma medida protetiva de urgência. Tanto que foi criado um tipo penal específico, né? Que é para quando uma pessoa, alguém, venha descumprir a medida protetiva. Havia um pedido de prisão para o agressor. E esse requerimento, porque foi o advogado que fez, por isso que eu estou falando requerimento e não representação, esse requerimento feito pelo advogado da vítima, ele não chegou a ser analisado a tempo, porque ela morreu antes. E, então, a Marislane, depois que ela compareceu à delegacia, os inquéritos estavam instaurados, a Marislane, ela foi até o Shopping Oiapoque, ela comprou uma câmera simples, e instalou no salão. E o Fábio, né, o agressor, ele entra no salão numa manhã, porque era muito cedo ainda, era por volta de 8h30 da manhã, ele entra, foi em janeiro de 2010, ele entra no salão de uma forma muito rápida, ele já estava com a arma apontada em direção à vítima, e ele efetuou contra o corpo da vítima 7 disparos. O crime teve assim, essa ampla repercussão porque ele foi filmado, porque todos sabem, eu acredito que todos saibam, né, que morrem mulheres por dia no Brasil, o número de 4 feminicídios no Brasil por dia. Só que as pessoas, né, a gente não tem conhecimento, não é possível visualizar a cena do crime. Então, essa cena do crime ela ficou muito impactante, porque a imprensa exibiu de forma exaustiva. A vítima, nesse caso aí, ela poderia ter aceito o abrigamento, porque foi oferecido a ela o abrigamento, mas não é essa a realidade dos municípios do Brasil. Apenas 8,3% dos municípios contam com uma delegacia especializada de atendimento à mulher. E o número de abrigos, eles são menores ainda. Os existentes, eles concentram nas capitais e em cidades com população expressiva. A lei trouxe que a mulher ela tem direito à assistência jurídica. Só que nós temos aí um déficit de defensores públicos no Brasil que chega a 4.700, ou seja, necessitaria aí de um aumento de quase 80% de defensores públicos. São poucos os juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Belo Horizonte, por exemplo, ainda não se tem um juizado. Já se passaram mais de 16 anos da vigência da lei. Belo Horizonte, a capital, trabalha com 4 varas que cuidam dos crimes e das medidas protetivas de urgência. Fosse que a criminal e a civil ainda também não se concretizou. E as mulheres, elas acabam, né, elas são forçadas a procurarem varas de família ou varas cíveis para que se resolva, né, em especial a questão da partilha de bens. Uma importante previsão da lei são os centros de atendimento integral e as equipes multidisciplinares, né, compostas aí de psicólogos, de assistentes sociais, de advogados, mas também o que a gente, o que eu procurei dessa pesquisa verificar, e mesmo também na época que eu trabalhava, é que essa inovação da lei ela ainda continua deficiente ou até mesmo inexistente, porque os juizados
são poucos, e ter essa equipe multidisciplinar também é algo ainda que só mesmo, né, capitais ou estados com maior recurso financeiro que possibilitaram o cumprimento da lei. Trabalhar esse aspecto cultural e romper o ciclo da violência é tão importante quanto o reconhecimento que já foi alcançado por meio da legislação. Esses assassinatos, embora separados por uma distância de 34 anos, nesses 34 anos ocorreram numerosas transformações legislativas. Mas eles se deram como? Eles aconteceram de uma forma violenta e marcados, né, pelo machismo patriarcal brasileiro. Essas duas vítimas, esses dois homicídios, né, essas duas mulheres, elas não tiveram escolha. Elas não puderam escolher os relacionamentos, elas não podiam terminar porque eles não aceitavam. Elas não tiveram escolha sobre os seus corpos, nem mesmo, né, pelas suas vidas. A Ângela, a Denise e a Maria Ivane, elas morreram porque elas questionaram, elas desafiaram aí a ordem patriarcal. Eu falei muito, né, da questão dessa injustiça que nós temos, que está vinculada ao aspecto cultural, e eu entendo que trabalhar o aspecto cultural e conseguir romper o ciclo da violência é tão importante quanto o reconhecimento que já foi alcançado por meio da legislação. Interessante que nesses dois casos, como na maioria dos feminicídios, as mulheres elas não acreditam nas ameaças e infelizmente acontece. Tanto é que o Brasil aí ocupa o 5º lugar no ranking, né, de números de feminicídios. A injustiça econômica, que é a carecedora de remédio de redistribuição de renda, ela tem que ser combatida juntamente com a injustiça cultural. A vítima Maria Islane, no caso, ela era autônoma, ela tinha o trabalho dela, mas ela ficou o quê? Como a maioria das mulheres, que muitas vezes tem essa autonomia, ela ficou refém aí da questão cultural. Daí, realmente, a necessidade de se entrelaçar os dois remédios. Quanto à dimensão política, foi demonstrada na pesquisa que a intensa participação das mulheres congressistas e também da sociedade civil foi muito importante para a elaboração e para a aprovação da Lei 11.340, né, que é reconhecida mundialmente pela ONU como a terceira em melhor qualidade para combater a violência contra a mulher. Bom, terminando, o que se pôde concluir da pesquisa foi a confirmação da hipótese, ou seja, apesar dos reconhecidos avanços legislativos no âmbito do direito das mulheres, essas, em sua grande maioria, ainda continuam submetidas a essa lógica, né, do sistema patriarcal. E somente a legislação penal ela não se mostra suficiente para combater esses altos índices dos crimes, né, de feminicídio e também do crime de estupro. Eu falei, né, que o Brasil aí, ele ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, e quanto ao crime de estupro, a cada 9 minutos, uma mulher ou uma menina se torna vítima. Então, assim, é algo que realmente é muito triste e fica aí toda uma reflexão, né? Nós temos aí hoje uma legislação importante, com muitos avanços, mas a gente ainda está distante aí de se ter uma realidade com essa justiça de gênero. Eu agradeço imensamente à banca e me ponho à disposição para críticas e também para as perguntas. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Silvana. Não transmitiu nervosismo, apresentou tranquilamente, falou aí que estava nervosa, mas correu tudo bem. Excelente controle do tempo, parabéns por isso também. Com isso, eu agradeço mais uma vez a professora doutora Maria Valquíria Cabral pela disponibilidade,
pelo cuidado na avaliação, que eu já sei que será uma avaliação cuidadosa, já sei disso previamente, então já agradeço de antemão e te passo a palavra para que possa fazer suas considerações. Fique à vontade, querida. Bom, primeiramente, obrigada, Gabriela, pelo convite. Eu não sei se estão me ouvindo direitinho, né? Aqui em casa tem na rua tem 5 meses que está tendo obra, então eu fechei a janela, diminui um pouco, mas, enfim, acho que não vai atrapalhar. Eu primeiro queria parabenizar a Silvânia pelo trabalho, porque se de fato você não saiu sentindo que apanhou na qualificação, é porque você realmente entendeu, pelo menos, né, o resultado final aqui agora está mostrando que você entendeu a lógica de uma pesquisa. Tá? E, bom, eu vou começar falando um pouco de como que a gente recebe normalmente os convites para a banca, quais são as nossas expectativas e em que medida esse parabéns para você aí se torna bem sincero e importante ser dito e reforçado. Eu tenho tido uma experiência, não sei se a Gabi pode confirmar, mas eu tenho tido uma experiência de participar de bancas, seja de mestrado ou seja de doutorado, na área do direito ou não, porque atualmente eu dou aula no curso de gestão pública, mas no Instituto de Planejamento Urbano, né? Então, galera do planejamento urbano, no mestrado, doutorado, que as pessoas parece que perderam um pouco assim, o motivo pelo qual elas estão fazendo, né? Uma pesquisa, um mestrado, doutorado. Então, assim, existe muito, a gente vê muito uma confusão na noção metodológica da coisa. Então, assim, para mim, acho que a sua apresentação foi mais bem estruturada e deixou mais claro do que, por exemplo, a sua introdução, mas ela, por si só, já apresentou assim, uma qualidade em termos metodológicos de pesquisa, propriamente. Né? Eu acho que, assim, existe ainda uma cultura na academia de não entender o propósito de uma estrutura de pesquisa em áreas de ciências humanas e sociais aplicadas que não estão lidando diretamente com o problema dos dados, né? Porque aqui o seu objetivo não é pegar os dados de feminicídio e dizer, né, e comparar com a lei, é outra coisa, é um pouco mais teórico. E isso é importante ser feito também com um olhar científico, né? Porque a gente está na academia, senão vai publicar em blog, né? Enfim, a gente tem que entender onde a gente se encontra. Então, eu acho que você consegue amarrar isso direitinho. Na sua apresentação, eu achei que ficou um pouco mais claro. Eu hoje de manhã reli a sua introdução, porque eu já vou explicar o porquê, mas, dentre outras coisas, achei que eu precisava concentrar um pouco mais o seu trabalho aqui agora, tá? Mas então eu vou voltar nela aqui, deixa eu só voltar, porque não estou voltando. Vou voltar nela aqui, porque eu dei uma olhada nela de novo e fiz outros apontamentos com essa segunda leitura. Você coloca lá, então, logo no início, né? Que o presente trabalho se propõe a compreender as causas que permitem a existência contínua da lacuna existente entre lei escrita e sua aplicabilidade. Beleza. Aí depois, lá embaixo, você coloca assim, o objetivo geral é compreender a evolução das modificações legislativas e o enfoque em medidas de redistribuição e reconhecimento. São duas coisas, assim, paralelas, mas distintas. E isso me deixou um pouco encucado. Então, assim, quando eu fui analisar seu trabalho, ler ele todo, eu ignorei esse objetivo geral, né? E fiquei com a ideia lá do presente trabalho se propõe, tal, porque ele dialoga com a sua hipótese, dialoga, né, com a estrutura do seu trabalho, e ignorei esse objetivo geral aqui. Esse objetivo geral, ele está no seu trabalho, mas ele está muito mais com objetivos específicos do que geral. Então, aqui na sua apresentação, você deixou isso mais claro. Né? Então, você coloca na sua apresentação aqui, eu fiz umas anotações, né? Que você joga uma pergunta concreta. A gente, às vezes, fica com muito medo também, né? A gente, que eu digo, os acadêmicos em geral,
ficou com muito medo de assumir que há uma pergunta, né? E fica querendo fazer uma redação já conclusiva. E aqui na apresentação você colocou a pergunta: de que modo a legislação contribuiu para o enfrentamento à violência? Fiona, eu rápido, não foi exatamente isso, mas você colocou essa pergunta, né? E aí você mesmo responde, né? De maneira insuficiente. E é isso. E foi aí, foi com esse olhar que eu fui ver a sua pesquisa, né? Então, você perguntou de que modo, e você tem a hipótese que é de maneira insuficiente. E você vai demonstrar isso a partir da análise da evolução da lei, né? Então, assim, entende? É só, se tem alguma coisa que eu preciso dizer sobre a sua estrutura, na introdução, que não aparece essa confusão no texto, né? É só esse detalhe. Tanto é que embaixo eu coloquei, né? Marquei aqui, como hipótese afirma, continuam submetidos à lógica do patriarcado, a legislação penal ainda se mostra insuficiente. Então, está bem amarradinho. Só aquilo ali que me deixou um pouco assim. Espera aí. Bom, quando eu recebi, a Gabriela não falou exatamente, não falou nada, que era só tem um negócio aqui para você e tal, e pronto, acabou. E aí, quando eu recebi, eu li redistribuição e reconhecimento, aí na hora eu falei, ou ela vai para o Axel Honneth, né, que eu acho que não é o caso, porque a Gabi, né, a gente estava falando alguma coisa sobre mulheres e tal, e você fala sobre mulher, ou vai na Nancy Fraser, né? E aí, isso foi no dia que eu recebi, aí eu já joguei lá embaixo para ver, né, para ver a resposta lá na bibliografia. E eu só vi uma Fraser. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, eu achei que, sabe, que você fosse abordar mais exclusivamente em relação a Fraser. Mas eu entendi que você só utilizou essas categorias para, né, reafirmar o seu ponto. Você não estava, de fato, desenvolvendo sobre essas categorias. E ok, até porque o meu homo sacer lá na minha tese de doutorado também tem o mesmo caô. Né? Eu citei o Agamben assim, o Agamben aqui, né? Porque o Foucault e tal, e, né? E já larguei o Agamben para lá. Isso foi, inclusive, porque uma professora na banca de qualificação falou, põe um título assim, ó, fica mais legal. Aí eu coloquei. Mas inicialmente não tinha nem esse título. Então, assim, fiquei triste, mas entendo, tá? E aí, de cara, vou falar então um pouco sobre a questão da Fraser e depois entro especificamente na questão dos dados e tudo mais, tá? Então, assim, de cara, em relação a Fraser, tem um texto que eu gosto muito dele e que eu acho que seria... assim, ele não é fundamental para o seu trabalho, não, sabe? Mas pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade das... tem dois da Fraser, né? Eu falei bobagem aqui, mas é porque me chamou a atenção de cima. Tem um dele que eu gosto muito, que é sobre a justiça em Platão. Eu não vou lembrar o título agora exatamente, não, mas depois eu mando para a Gabi, ela te passa. E ela vai trabalhar um livro de literatura, foi prêmio Nobel, inclusive, que chama... meu Deus, a cabeça está ruim. Não Me Abandone Jamais. Basicamente, eu vou te dar, não vou falar do livro, então o livro de literatura você pode ler depois, ele é um livro que você senta e lê num sábado à tarde, porque ele é, sim, devorador mesmo. Mas vou dar o spoiler do texto em si. Basicamente, o texto dela vai falar sobre a gramática política nossa, né? Então, ela está dizendo sobre como que, às vezes, é impossível a gente pensar numa sociedade diferente porque a gente não tem gramática suficiente para isso, né? E quando ela diz gramática, ela está dizendo, né, num sentido bem filosófico mesmo, mas, assim, relacionado ao seu trabalho, é a gente entender que talvez essa noção de reconhecimento atrelada à representatividade não seja ainda do nosso alcance gramatical, pelo simples fato de que a gente ainda não percebeu o problema que né, exatamente a redistribuição de renda. Assim, a gente, teoricamente, pode ter entendido, né? Mas eu falo do ponto de vista da gestão pública, da administração pública como um todo, né? A gente ainda não entendeu diretamente que a representatividade não é só ter mulher lá, né? Não é só ter uma delegada, você sabe, tudo
Você provavelmente é uma Silvana completamente diferente de antes e depois uma delegacia de mulheres, né? Porque assim, e a gente chega completamente despreparado para lidar com isso. Então, talvez a gente não tenha uma sociedade ainda preparada para lidar com todas essas questões nesse sentido mais profundo, dessa noção gramatical, nesse sentido dessa realidade. E ela atrela isso ao livro, porque é o livro que conta uma história de jovens que não sabiam exatamente o que era autonomia, o que era liberdade, pelas condições que eles foram, né, criados, assim. Depois você lê o livro e me conta aí depois se você gosta, mas eu achei super interessante, foi aquelas leituras que fazem um boom, assim, sabe? Você fala, não, realmente. Né? Então, assim, e aí a gente já linka isso com a Butler, por exemplo, né? Então, essa noção de mulher, o que é ser mulher exatamente, né? Isso é imposto para a gente. Se não fosse imposto desse jeito, será que a nossa realidade não seria diferente? Nosso olhar sobre tudo isso seria diferente? Então, tem todo essa profundidade também, né, atrelado à ideia da Fraser. Mas vou utilizar esse momento aqui de falar sobre a Fraser para te indicar também, se você... Eu estou te indicando partindo do pressuposto que você não conhece, porque não está na sua tese, tá? Mas pode ser que você conheça. Para você conhecer esse livrinho aqui, chama Debates Feministas, tá? É o meu livro de cabeceira, né? Eu já trabalhei eles com todos os meus bolsistas têm obrigação de conhecer esse livro, basicamente. Esse é um livro que tem um diálogo entre a Fraser, a Seila Ben-Habib, que é a organizadora, a Judith Butler, e a Drusila Cornell. E com isso eu faço um parênteses aqui para deixar a minha homenagem, já que isso aqui vai ficar gravado, né? 2 dias após a morte da Drusila, que eu não consigo nem falar, porque eu ainda sinto. A Drusila se tornou uma amiga, né? A gente conversava muito nos 2 últimos anos por e-mail, e a Drusila, nesse livro especificamente, ela traz... e por isso também que eu te falei que eu precisei reler essa introdução hoje, porque ontem foi um caos na minha vida, eu recebi a informação atrapalhada, me passaram sites com links com vírus e eu não conseguia saber a notícia, enfim. Então foi um caos, né? E eu mandava e-mail para ela, ela não me respondia, enfim. Bom, mas a Drusila, inclusive, nesse livro, ela vai falar sobre feminismo ético, né? E aí ela vai falar um pouco sobre a importância da gente colocar o outro que nos apresenta, né, como esse sujeito que é infinito do aspecto levinasiano mesmo, e que tem várias possibilidades de se apresentar diante de nós. E eu acho que a questão do feminicídio, da violência contra a mulher no Brasil, ela se dá, no Brasil e no mundo, né, mas ela se dá muito em relação a isso, sabe? Sobre a objetificação e a abjeção mesmo da mulher dentro dessa cultura e da impossibilidade de se enxergar esse outro como um sujeito, né? E aí tem um negócio da lei. A Lei Maria da Penha é ótima, mas eu tenho um ponto específico. Eu não vou falar tudo que eu vi né? Enfim, na sua dissertação depois de tempo. Eu sou, ao contrário de você, eu não controlo o tempo. E aí a Gabi pode me cortar a qualquer momento, fica à vontade. Mas tem uma parte aqui, por exemplo, né, que você vai falar mais da Lei Maria da Penha, enfim, da Casa da Mulher Brasileira e tal, e agora eu quero desenvolver um pouco esse ponto, que você vai falar lá na página 89 para 90, sobre a questão da servidora pública, né, que pode ser removida, e achei fantástico esse questionamento real, né, tipo, e se ela for federal, né? Quem que vai determinar essa remoção e tal? E aí, a questão né, olha a condição que a lei coloca a gente, né? A gente é que sofre o problema, porque é a cabeleireira que tem que fechar o salão para ir para o abrigo, se fosse esse o caso, né? Que não foi, mas que deveria ter sido. A servidora que vai ter que ser removida, sabe-se lá, né? Se fosse no meu caso, não pela violência contra a mulher, mas se eu tivesse que, por algum outro motivo, ser obrigada a ser removida aqui da UFRJ, eu agradeceria profundamente. Mas se eu gostasse daqui, né? Como é que seria? Seria um problema. Então, a mulher tem que largar, né? Tem que abrir mão de tudo isso para poder ter a vida, né? É a escolha, né? Ou a vida biológica, né?
ou a vida digna, né? Ou eu vou me relacionar com as pessoas que eu amo, que eu gosto, e viver no meu lugar de sempre, ou eu vou me proteger. Então, essa condição né, e aí percebe como que a gramática disso tudo é um problema? Porque, assim, a gente ainda continua vendo a mulher vítima como objeto que a gente usa no tabuleiro para resolver o problema, não é? Então, é realmente uma outra questão, né? Bom, mas que mais? Eu tinha notado umas coisas aqui durante sua fala também. No início era violento, assimétrico. Achei super interessante a sua adequação dos capítulos, ficou muito, muito boa mesmo. Mas aí tem uma coisa, que eu acho que é um problema estrutural nosso, que está ligado a duas questões. Primeiro, ao fato de que tratar das questões relativas a gênero e às mulheres é algo muito profundo, muito complexo, que a estrutura metodológica científica não dá conta. Então, a gente tem que adequar isso num sistema acadêmico como o nosso é muito difícil, ainda mais ter que trazer junto um sistema jurídico que não foi feito para essas mulheres, né? Mas também tem um anseio nosso de querer dizer sobre tudo, né? Então, assim, enquanto um mestrado, eu nem acho que seja um grande problema, não, porque você acaba trazendo vários pontos importantes e isso fica como uma memória, um registro, quase que uma revisão de literatura, que não é o caso, porque são dados, são informações sobre lei e tal, mas como se fosse isso, para que se possa, talvez, escolher alguns desses pontos e trabalhar com mais profundidade num doutorado, numa coisa assim, tá? Então, eu acho que não é problemático. Mas é muita informação, tem muita coisa. Tem pontos aqui que, se você tirar, tem muita coisa embaixo para poder resolver antes de passar para o ponto seguinte, entende? Então, essa é uma observação que eu queria fazer. Por exemplo, no capítulo que você vai falar da adequação constitucional do Código Penal, cara, e a escusa absolutória? Aquilo ali é um absurdo, né? E aquilo ali, por mais que possa, em algum aspecto, beneficiar os homens, beneficiar ou atrapalhar a vida dos homens também, ela só acontece porque se enxergava o casamento como algo, né, um instituto fechado com um chefe. Então, tanto faz, né, como é que os bens vão rodar aquilo ali, se já que tem um que lidera, né? Então, não existe crime patrimonial contra a mulher, né? Isso é um absurdo. E aí eu vou indicar outro texto, se você quiser aprofundar depois, né, para um doutorado, uma coisa assim, que é um livro da Marcianina de Oliveira. Depois eu mando para a Gabi também, se ela quiser. Eu tenho ele em PDF. Acho que é de Oliveira, mas é da PUC-Rio. E ela faz um levantamento de dados sobre a violência contra a mulher até 2018 aqui no Rio. Então, 10 anos, né? De 2008 a 2018. E aí ela percebe que não existe nenhum deferimento de medida protetiva de violência patrimonial. Não existe. E aí, depois de ler esse livro, eu testei. Eu tinha um caso de uma cliente em BH ainda, que ela era sócia do marido, mas, na verdade, sim, o marido só entrou para poder ser uma sociedade, para não ser uma MEI. Mas ela que era a figura inteira do negócio, era uma agente de turismo, e as pessoas em Ouro Preto só conheciam elas, era ela, e o cara só ficava assim, respondendo e-mail, emitindo nota em casa. O que fazia com que ele tivesse todas as senhas e acesso a tudo, mas ele, não, de fato, não ia para campo, né? E aí, enfim, violência doméstica, exposição, violência até com relação aos filhos, horror. E aí, um dos meus pedidos foi para que a empresa, né, que ele fosse afastado de alguma forma da empresa, que a divisão dos bens, ainda que não tivesse sido feita, porque o divórcio não tinha sido concluído, mas que pudesse ficar claro que ele não tem ingerência sobre a empresa, né, que ele fosse afastado dessa figura da empresa, porque depois disso ele começou em Ouro Preto falar que a empresa estava com isso, estava com aquilo, começou a emitir nota e fechar contrato que ela nem estava sabendo, pegar o dinheiro para ele, enfim, né? E aí pedi com base nisso. E o juiz, eu adoro esse juiz, eu chamo Richarlison, acho que que é da terceira vara, era pelo menos a terceira vara do juizado, né, contra a violência, juizado de violência doméstica. Richard, né, Richard. O Richard, ele é filósofo, ele é ótimo, mas ele não concedeu a questão da violência patrimonial, porque não entende, não tem como, assim, sabe?
E esse é um ponto. Só nisso já dá para a gente discutir muita coisa, né? Verificar muita coisa. Então, é um pouco isso, né? Sobre os dados, sobre as suas escolhas aqui, do que discutir, é um pouco essa a observação que eu faço, né? Tem muito conteúdo que precisaria de muito aprofundamento em pontos distintos, tá? E, por fim, uma última consideração é sobre... Aí, só essa parte, por exemplo, da estrutura das redes de enfrentamento à violência doméstica, isso aqui, sim, é o que eu trabalho, né, aqui na gestão pública. A gente tem feito só pesquisa sobre isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, o município ele tem desenvolvido muito esforços com relação a isso. Porém, é a secretaria que menos tem dinheiro. E olha, o município do Rio de Janeiro, enorme, né? É a secretaria que tem menos tem dinheiro. A Joyce, que é a secretária, foi aluna nossa, então ela tem a prática de fazer as ações todas articuladas com as questões da administração pública, então ela não faz nada para os corpos de cabeça, ela sempre tem dados, tem tudo. Então, por exemplo, ela não consegue justificar formalmente a necessidade de uma casa de passagem. E ela uma vez falou comigo, falou, professora, se você conseguir uma aluna aí, uma orientanda que fizesse uma pesquisa, que pudesse levantar dados, que justificasse uma casa de passagem, seria super legal, porque a secretaria poderia justificar o gasto de dinheiro nisso. Mas sem isso eu não consigo, eu não vou convencer o pai e eu não vou mexer com isso. E como é que se faz coleta de dados para casa de passagem? Como é que a mulher não sabe que ela talvez pudesse, entre a delegacia e o IML, que aí em Belo Horizonte, inclusive, ainda tem um problema, né? Augusto de Lima e Gameleira, né? Que a gente tem uma pesquisa feita aí em Belo Horizonte, está publicada aí, comigo e com a Ana Carolina, que é uma urbanista, que a mulher, em 2016, gastava, em média, para sair do Floramar, para ser atendida nos serviços preliminares, num domingo, na rede de enfrentamento da mulher, ela gasta, em média, R$20 e leva 15 horas. Né, para ser atendida, sim, para chegar e ser atendida, né, e passar por todos os trâmites. Então, assim, aí vem a Fraser, né, redistribuição aí de renda, né, como que a estrutura de uma cidade, que Belo Horizonte ainda é pequeno, mas Rio de Janeiro é gigante, né, como que a estrutura de um território enorme como Rio de Janeiro vai dar conta de todas as determinações da Lei Maria da Penha, sem uma Casa da Mulher Brasileira, porque, como você diz aqui, né, dessas 7 que estão construídas, funcionando, a de Brasília, o teto caiu, a de São Paulo, eles reduziram, não, eles, ao invés de pegar a planta original, que é maravilhosa, eles fizeram um pocket casa, né, enfim. Então, a gente tem vários problemas que não dão conta de resolver. Então, a lei pode até ser ótima, mas vai ser impossível de resolver porque tem que articular com o planejamento urbano, tem que articular com a administração pública, tem que articular com né, o passado remoto do direito penal, uma lei de 1940, né? Enfim, não sei nem como é que isso se resolve, vocês podem me dizer depois, porque, né, não tem nem como mudar agora, como é que faz? Então, enfim, é muita coisa. E aí, para não dizer que eu não vou te fazer nenhuma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade. Se você tivesse que escolher algum desses pontos e dizer honestamente, olha, esse aqui é um ponto que eu não fiquei satisfeita com as minhas conclusões, ou que talvez não seja tão simples quanto, né, eu coloquei aqui, qual seria esse ponto? Se você pudesse falar assim, ó, se a Gabi falar assim, ó, faz um projeto de doutorado aí para você entrar para o doutorado agora, me orientando e tal, mas escolhe um ponto. Qual que seria esse ponto? Qual que você acha que é o mais picuinha ali que nem a Fraser te ajudou a resolver? Acho que é isso. Falei demais. Tá bom. Não, excelente. Não, fez considerações ótimas, Mari Valquíria. Eu fiz várias anotações de várias coisas que você falou que eu ainda quero aprofundar no estudo. Excelente considerações. Excelente. E excelente pergunta. Gostei da pergunta também. Silvana, pode ficar à vontade para responder. Olha, uma coisa assim, eu como delegada, eu passei 25 anos na segurança pública e eu sempre tive muita essa vontade de trabalhar na delegacia de mulheres, eu sempre tive esse perfil de saber ouvir,
e mesmo quando eu verificava ali que a mulher estava totalmente equivocada, com falas que realmente não eram possíveis, eu olhava e falava, nossa, como que essa mulher pode pensar dessa forma? Eu ainda assim eu tinha um jeitinho para poder conversar com essa mulher, sabe? Porque na delegacia de mulheres, você tem que ter mesmo assim esse perfil de ouvir e saber a hora de falar, porque é muito complicado. Mas uma coisa assim, respondendo a sua pergunta, eu tenho hora que eu não consigo ser muito objetiva, não. Uma coisa assim que eu saí da Polícia Civil, eu saí da Polícia Civil questionando a chefia da Polícia Civil, e inclusive o conselho, porque Belo Horizonte é uma cidade, ainda que a gente possa achar que ela é pequena, mas ela é imensa, né? Então, a gente tem o bairro Céu Azul, por exemplo, o Barreiro, que são cidades. E aí, essa mulher, eu questionei muito, porque eu queria, em Belo Horizonte, que nós tivéssemos uma coordenadoria que ficasse ali na região central, mas que pelo menos alguns bairros a gente tivesse esse braço da delegacia de mulheres para que a mulher pudesse ser atendida. E eu acho que a Lei Maria da Penha, eu acho que caberia um estudo, e esse estudo ele deveria ser levado para deputadas ou senadores, é um estudo para poder mostrar, mas através de um estudo científico, que a Lei Maria da Penha ela é totalmente impraticável, ela é impossível de ser concretizada, porque o Brasil ele tem as regiões elas são muito diferentes. Pensar que numa região sudeste, Belo Horizonte, uma capital que é rica, e ainda assim a mulher precisa de fazer todo esse deslocamento, e aí os gestores ainda acham que eles estão fazendo demais porque colocaram um plantão, e teria que ter um estudo, igual teve o Observatório da Lei Maria da Penha, teve diversas CPMIs que se propuseram a fazer um estudo da lei, fizeram diversas visitas pelo Brasil. Eu acho que o Brasil ele é imenso. A realidade do Nordeste, a realidade do Norte é completamente diferente. Nós tínhamos que ter um projeto de lei para fim de modificação da Lei Maria da Penha e que pudesse dar autonomia aos municípios. E aqueles municípios que realmente eles são muito pequenos, teria que se trabalhar de uma forma regional. A gente não pode colocar assim articulado federação às entidades, né? Federação, Estado, municípios do Distrito Federal. Não pode ser assim. Essa lei ela só vai ter condições de ter efetividade quando se parar para verificar que o trabalho ele tem que ser ou municipal ou então ele tem que ser regionalizado. Da forma como a lei foi pensada, é impossível de ter condições. Uma mulher ela chega numa delegacia, e também quando ela chega na vara ou no juizado, a mulher, são tantos casos. Olha, a polícia trabalha com o registro de eventos de defesa social, que é o boletim de ocorrência. Hoje tudo é online. Então, a polícia militar ela vai lançando todos os boletins de ocorrência, tudo que ela faz atendimento. As mulheres também comparecem às delegacias, pode ser qualquer delegacia. A delegada que chega é impossível ela ler o que ela tem ali naquela tela e ela verificar o que ela vai chamar. Então, a mulher ela precisa de ir até a delegacia. E esse estudo ele precisa de ser feito e a gente ter uma forma, a gente tem que ter pessoas que trabalham hoje, né? Os movimentos de mulheres, as ONGs, a gente precisa de ter uma coisa mais prática, porque eu falo o seguinte, eu trabalhei antes da Lei 9.099, que tudo era inquérito policial. Eu trabalhei com a Lei 9.099 e depois eu trabalhei com a Lei Maria da Penha. E eu posso até falar isso aqui e ser interpretado de uma forma errada, mas na Lei 9.099, a mulher, ela pelo menos, ela tinha um contato lá no juizado. Agora ela chega lá na vara, como na delegacia de mulheres, ela só é mais uma. Aquilo ali ficou mecânico. O dia a dia numa delegacia de mulheres ele fica mecânico.
Se não tiver uma profissional que tenha um olhar diferenciado, que saiba olhar para aquela vítima, que realmente faça essa escuta diferenciada, olha, a lei não faz sentido. E eu saí, sabe, da delegacia de mulheres com um sentimento de impotência. Eu acho que é preciso repensar essa lei, e eu acho que um estudo, mas um estudo profundo, para verificar como que é a realidade dessa lei em cada região do Brasil, seria fundamental. Se eu pudesse aprofundar, se eu tivesse um orçamento que me pudesse, que viabilizasse eu fazer essa pesquisa, eu faria, e faria a exposição de que realmente a lei ela foi muito bem intencionada, mas ela não pensou na grandeza do Brasil e na diferença que o nosso país tem. Satisfeita, professora? Muito satisfeita. E esse sentimento de impotência, Silvana, foi o mesmo que eu tive quando eu deixei a Casa de Referência da Mulher Tina Martins como coordenadora do jurídico. E agora um novo sentimento de impotência com a nova casa aqui no Rio de Janeiro. Enfim, acho que todo mundo que trabalha nessa área tem que estar muito emocionalmente preparado para poder, né, enfrentar isso tudo. Verdade. É triste que estão emocionalmente preparados para não salvar o mundo, né? Quando a gente desejaria salvá-lo. Muito obrigada pelas suas considerações, professora. Uma honra tê-la aqui participando da nossa banca. Professor Lucas, mais uma vez também muito obrigada, não só pela participação hoje, mas pelas considerações já feitas na qualificação. Colaborou muito com a conclusão e encerramento desse trabalho. E te passo a palavra para que faça suas considerações. Obrigado, professora Gabriela. Boa tarde a todos, professora doutora Maria Valquíria, aos nossos alunos, alguns deles aqui, né, presentes à banca da nossa querida Silvânia. Silvânia, como já havia dito na sua pré-banca, eu achei o seu trabalho muito bonito. Eu acho que é o maior, talvez um dos maiores qualificativos assim, que se possa dar, porque quem lê o seu trabalho e sabe da sua história, você foi minha aluna em algumas disciplinas, da sua história profissional, quero dizer, logo percebe que é um trabalho que é seu, vamos falar assim, né, que é seu, que é um trabalho que surge, e hoje você acabou revelando isso de maneira bem clara, né? Surge de um pouco desse seu inconformismo, não é? E é bom que... Como é que alguém falando aí? E é bom que nós tenhamos esse... Falar aqui, só quem fala inglês bem é a Bia. Não consegui achar quem está falando. Estão os microfones fechados? Não, fecharam o microfone aqui, Gabi. Ok. Mas, enfim, hoje você mostrou um pouco, né, desse motivo de investigação, né, o que te levou, que moveu, né, a escrever esse trabalho e, como eu disse, na minha forma de ver, é um trabalho muito bonito. Ele revela uma parte também do seu lado pessoal, não é? Eu defendi meu doutorado em 2013 e participei depois de várias bancas, né? E a gente vê que há trabalhos que são muito bonitos, assim, no sentido acadêmico, não é? Muito, não vou dizer nem bonitos, mas muito cultos e cheio de citações,
né? Mas a gente vê que não é do aluno, né? Ele não deixou transparecer quem ele é, ou o que ele pensa, melhor dizendo, ali naquele trabalho. E o seu é justamente o contrário, né? Ficou um trabalho muito bonito e você deixou transparecer, né, quem você é, o que você pensa, não ficou em cima do muro, se posicionou. E eu acho que essas são virtudes que você tem que manter, porque só dá mais valor ao seu trabalho, né? Essa tomada sua de posição, né? Principalmente numa questão que toca a todos nós, né? Toca a todos nós, que é essa questão da violência doméstica contra a mulher e a efetividade da Lei Maria da Penha. Eu gostei muito do que você trouxe aqui na sua exposição. Acho que a sua exposição ficou melhor assim do que na nossa pré-banca, né? Mas gostei muito do que você falou há pouco, essa ideia, né, de uma regionalização para que haja uma maior efetividade, né, da Lei Maria da Penha. E realmente aqueles que têm mais consciência dessas questões acabam se preocupando, né? Mas outro dia não, semana passada, né, um advogado me procurou, me pediu uma indicação de um advogado para atuar no âmbito do direito de família, né? Mas ele estava muito preocupado porque a mulher havia dito ao marido que gostaria de se separar e o marido a ameaçou, né, de tirar-lhe a vida caso isso aconteça, inclusive dos filhos, né? Então o advogado estava preocupado, né? Porque ele queria um advogado de direito de família que tivesse uma certa experiência. E aí eu, né, falei, olha, tudo bem, eu tenho um nome, eu vou te indicar. Claro que existem essas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, né, e etc. A Lei 11.340, né? Mas eu já te adianto que se vai deferir ou não vai deferir é complicado, porque mesmo que defira essas medidas, ou algumas delas, ou todas eventualmente, né, essa prisão, mas enfim, todas em que a pessoa fique solta, né, mesmo que defira, não tem garantia de que essa lei, né, que essas medidas aplicadas serão efetivamente, né, efetivamente implantadas e que a mulher estará realmente segura. Então, são questões muito complicadas. E aí você vê, né, Silvana, acaba que nós mesmos, a gente vai aprendendo um pouco com o trabalho dos próprios alunos, né, porque partimos de vieses diferentes, de marcos teóricos diferentes, e visões de mundo diferentes, então acaba que a gente aprende. E aí eu perguntei, né, a pergunta que eu fiz a esse advogado foi justamente, falei assim, mas ela tem condições financeiras, né, para resolver o problema, né? Quem sabe ela sai de casa, etc, etc. E aí é isso que você trouxe, né? Dessa exclusão, né? Então, que muito pautada pelo poder econômico. Assim, eu não tenho maiores considerações, nem perguntas. Tudo que eu
tenho que falar. Falei na pré-banca, né? Como eu disse, né, eu gostei muito de ler seu trabalho, é um trabalho que abriu muito a minha, né, a minha visão sobre o tema, principalmente, né, partindo aí do seu marco teórico, que eu acho que, né, parabéns à sua orientadora, que o seu marco teórico você conseguiu manter essa, como eu digo, ser fidedigna ao seu marco teórico do início ao fim, né? Não ficou misturando marcos teóricos, e a gente costuma ver isso aí, o aluno cita muito, acaba citando errado e confundem as coisas. Eu acho que foi muito preciso assim, seu trabalho nesse ponto também, Silvânia. Então, parabéns à sua orientadora e a você por essa, né, por conseguir manter firme esse marco teórico do início ao fim. E, como eu disse, Silvana, só tenho a te agradecer por me convidar para participar da sua banca. O trabalho está muito bonito, revela muito do seu lado humano também, né? Não só acadêmico, mas do seu lado humano. E eu espero que você tenha, pelo menos, aplacado um pouco nessa sua indignação. Não que você vá parar de se sentir indignada, né? Mas você se aposentou, deixou de ser, né, assim, delegada na ativa, né? E trouxe todo esse seu todo esse seu furor, toda essa indignação que é justo e legítimo, a academia desenvolvendo esse trabalho. Então, eu auguro que continue, né, com um pouco dessa indignação agora num degrau acima e quem sabe, né, você continue desenvolvendo essa sua pesquisa em nível de doutorado. Eu acho até que em nível de doutorado são 4 anos, né, há financiamentos públicos, né, que podem servir, às vezes, para você realizar dessas suas propostas, né, de uma investigação a campo, né, talvez não no Brasil, fica muito difícil, né, mas quem sabe em Belo Horizonte, numa região metropolitana, e já também daria margem para uma discussão bem interessante. Então, Silvana, muito obrigado pelo convite, professora Gabriela, obrigado também pelo convite, professora Maria Valquíria, um prazer ouvi-la aqui também na nossa querida Universidade FUMEC. Obrigado. Obrigada pelas considerações, Luca, pelos comentários, né? A gente já conversou bastante sobre o trabalho da Silvana quando da qualificação, e até voltando ao comentário que a professora Maria Valquíria fez quando ela começou a sua exposição, e como essa banca fica gravada, disponibilizada no canal, como a gente tem mestrandos aqui assistindo, a importância de uma metodologia de pesquisa, a importância de saber a pretensão de vocês com o mestrado, que não é só conseguir um título no final, é de fato desenvolver uma pesquisa, um trabalho acadêmico científico capaz de contribuir em alguma coisa para o direito, para a melhoria do direito, para a gente repensar o próprio direito. E a Silvana teve a cautela de fazer isso ao longo do trabalho, mantendo uma coerência com a temática. Eu tenho lido muito trabalho, a professora Maria Valquíria falou disso, mas eu tenho lido demais uns trabalhos assim, que os alunos jogam todas as ideias que têm na cabeça no Word. E aí você vai ler aquilo, o treino não tem conexão de uma coisa para outra, troca de assunto e se perde na temática. E aí, no final, o que o aluno fez é o que a gente faz em mesa de boteco, né? Que é jogar todas as nossas opiniões e volta e meia falar como diz fulano, e por aí vai, né? Isso não tem no trabalho da Silvana, é um trabalho de qualidade, coerente, bem escrito, escreve muito bem, conhece a temática de perto e tem paixão pela temática, né? Eu acho que, por mais que a gente queira ser cientistas e pesquisadores, um pouquinho de paixão tem que fazer parte, senão a gente não se envolve com o nosso próprio tema. Então, quando você me traz desde a introdução, a apresentação do que é o tema-problema, quais são as hipóteses, as suas justificativas, a relevância da pesquisa,
volta na confirmação da hipótese na conclusão, mantém um alinhamento do marco teórico a todo tempo, e você conta no seu trabalho, ainda que você não fale isso expressamente, o porquê da sua sensação de impotência enquanto delegada, que é, estamos numa estrutura penal em que a mulher sempre foi demonizada, né? Em que a gente tinha que classificar a mulher como vítima entre mulher honesta ou não. A gente tem que se preocupar com o comportamento da mulher para saber se aquilo que ela sofreu é um crime ou não. Eu ainda recebi uma notícia que pouco antes da sua banca, eu não vou dar nome aos bois, mas que um sujeito de alta autoridade que está se despedindo de um órgão público em que ele trabalha fez hoje um discurso de pronunciamento, de despedida, em que ele menciona: estou aqui me despedindo, sempre trabalhei com direito penal, cheguei à aposentadoria, mas é porque isso que fizeram com o direito penal brasileiro, isso é um absurdo, isso não foi nem reformista, isso foi... Deixa eu só achar aqui a expressão que ele usou, porque foi uma coisa horrorosa e tem muito a ver com a sua temática. Ele falou: não foi reformista, foram tiras. Jogaram na vala dos crimes comuns uma passada de mão, uma palpadela como se fosse crime de estupro. Todo mundo sabe que uma passada de mão não é estupro, estupro é conjunção carnal. Falando assim, a gente quis colocar tudo dentro de crimes, né? Coisas que seriam normais da sociedade. Lógico que isso na perspectiva de um homem de 70 e tantos anos, né? Mas essa fala dele, pouco antes do começo da sua defesa, retrata o seu problema, né? Uma dificuldade de visualizarmos a questão da violência contra a mulher, como se a mulher fosse algo que tivesse ali à disposição para que se cometessem com ela os mais diversos crimes, os mais diversos tipos de violência. A gente teve ontem uma vereadora que foi agarrada à força dentro da Câmara de Vereadores, que o sujeito agarra ela por trás, dá um beijo no pescoço. A gente tem essas situações diárias, né? E ainda pior quando essa violência acontece dentro da própria casa, que por muito tempo a gente estruturou todo um direito penal e o direito como um todo para falar as questões íntimas de um casal, ninguém pode se envolver nelas. Então, a sua sensação de impotência é porque a gente está começando a pensar ainda em como se livrar dessas amarras que embasaram e fundamentaram o nosso direito penal durante toda a existência desse direito. Então, eu acho que o seu trabalho ele traz um primeiro diagnóstico, e gosto que você traz 2 crimes específicos de feminicídio para trabalhar com um lapso temporal muito grande entre eles, mas para mostrar: vocês estão vendo que não mudou nada de um ponto para o outro, que ainda que eu tenha uma legislação, uma preocupação de proteção com a mulher, com a vítima de violência doméstica, a situação não mudou. Os mesmos motivos que motivaram que levaram ao cometimento do crime contra a Ângela Diniz, levaram ao crime da Marislaine. Então, eu acho que o seu trabalho ele tem uma proposta de diagnóstico dos motivos. E eu falo que se a gente não for buscar as origens dos problemas, a gente também não consegue resolvê-los, né? Então, você deu um pontapé inicial e seria delicioso e maravilhoso vê-la continuando essa pesquisa no doutorado, tá? Espero que você não pare por aqui, e porque foi um trabalho de fôlego, um trabalho bem feito. Me sinto extremamente honrada de te orientar, de chegar aqui ao final e de estar o meu nome junto com o seu na produção desse trabalho. É uma felicidade muito grande para mim. Então, eu queria só te parabenizar, tanto pelo trabalho, como pela pesquisa, pela apresentação, pela resposta que deu a professora Maria Valquíria, por continuar enxergando outros problemas possíveis. Eu vou propor uma coisa para a banca, que eu tenho feito isso com o professor Zandona em outras bancas, que a gente trabalha um direito democrático, né? O direito democrático ele exige transparência, e em vez da gente fechar a sala para fazer uma deliberação entre aprovado e reprovado, que a gente possa deliberar aqui em público, né? Que até por uma questão de poupa-tempo, né? Se a gente fecha a sala, a gente começa a perguntar: e aí, como é que está o Rio de Janeiro, né? E coisas do tipo. E a gente gasta tempo conversando piada enquanto vocês estão aguardando. E pelos comentários feitos ao seu trabalho, eu imagino que a gente já tenha um resultado sobre aprovação ou não, né? Professora Maria Valquíria, quer fazer suas considerações sobre isso?
Caso não queira, também a gente fecha a sala e faz consideração, é só uma proposta. Eu quero para a gente poder bater um papo, assim, vou até pegar uma cerveja ali para estar com vontade. Mas é verdade, a gente acaba conversando fiado. Eu só tenho mais é que aprovar esse trabalho por tudo que já foi dito, e inclusive, Silvana, né, te dizer que também estou aí de portas abertas, e-mails abertos para a gente poder conversar muito sobre isso, porque eu tenho trabalhado muito aqui, né, a rede de enfrentamento à violência, e ter uma pessoa qualificada como você, né, aí agora como conhecida, é extremamente importante, porque só em rede, né, no sentido mais amplo da palavra rede mesmo, é que a gente vai conseguir fazer os pequenos avanços. Então, aprovadíssima, mérito total seu e da sua orientadora, então as duas, assim, super aprovadas. Professor Lucas? Silvânia, aprovada, viu? Com louvor. Parabéns por mais essa conquista. Parabéns também à sua orientadora, professora Gabriela. Silvana, eu tomei até a liberdade de fazermos essa deliberação pública, quando o trabalho é elogiado ao longo do exame que a gente faz aqui, né, da nossa deliberação, dos nossos apontamentos. Eu acho válido que vocês saibam que a gente considerou um bom trabalho, e eu, como sua orientadora, eu só posso te aprovar, né? Se fosse para te aprovar, eu te aprovaria antes. Temos aqui um critério com distinção ou sem distinção, já adiantei até para a Maria Valquíria. No seu caso, você tem até a média acima de 90, sua média foi 94,2, salvo engano, mas, porém, não tem o critério da publicação em revista Qualis A ou B1. Então, infelizmente, por isso a gente não pode te dar a distinção, porém eu gostaria, né? Gostaria que fosse possível. Então, em nome do excelentíssimo reitor da Universidade FUMEC, eu tenho a honra de, nessa tarde de quarta-feira, te declarar mestra em Direito pela Universidade FUMEC e te desejar um imenso sucesso de uma nova jornada profissional, né? Que se encerra a Silvana delegada, mas vem a Silvana pesquisadora, Silvana professora, e que não pare por aqui. Silvana, caso queira se pronunciar, fazer alguma fala final de encerramento, fique à vontade. Não, eu só quero agradecer. Eu acho que quando a gente alcança um objetivo, tudo que vem na minha cabeça, no meu coração, é sempre agradecimento. E hoje, de uma forma especial, mais do que nunca, eu agradeço muito a Deus, agradeço pessoas que partiram da minha vida, mas que continuaram comigo, meus pais, minhas irmãs, e eu acho que a vida é isso, né? A gente vai fechando ciclos, abrindo outros. A vida é esse dia a dia que pede que a gente seja útil. Enquanto a gente vive, a gente tem que procurar ser útil. E uma das coisas assim que eu guardo com muito carinho foi que o período que eu passei numa instituição às vezes tão difícil, tão complicada, que é a instituição policial, trabalhar numa delegacia de mulheres, ter essa visão diferenciada, ter um carinho a mais com essas mulheres que sofrem. Elas não sofrem porque elas querem, porque elas nasceram já com esse peso em cima delas. Isso aí sempre me trouxe um conforto muito grande. Às vezes, durante um dia, quando eu saía da delegacia, eu tinha consciência que, em termos práticos, eu tinha feito muito pouco, mas em termos de ouvir, em termos de conversar, aquilo ali me trazia eu tinha um sentimento assim, meio que eu fiz alguma coisa. Então, isso me ajudava a seguir ali no dia a dia na delegacia. Logicamente, tem muitas coisas na delegacia que a gente faz de forma prática, que a gente vê o resultado ali, né, de uma forma bem mais visível. Mas hoje é um dia de agradecimento. Agradecer aqui a doutora Gabriela, primeiro dia de aula que eu tive com a doutora Gabriela, eu falei assim, nossa,
doutora Gabriela é uma professora excelente, ela fala com o coração, ela deixa eu como aluna, eu sempre me achei assim, protegida. Ela fala de uma maneira muito tranquila com a gente. Então, doutora Gabriela, meu obrigada, eu jamais vou te esquecer. As pessoas que passam pela vida da gente, elas vão deixando marcas, né? E pode ter certeza que a sua marca ela vai ficar comigo. Doutor Lucas, amei ser sua aluna, sempre conduziu as aulas muito bem, muito tranquilo para poder dar as aulas. Foi ótimo, foi muito bom. A experiência na FUMEC foi uma experiência que me trouxe ensinamentos positivos. Então, encerrando, eu só tenho a agradecer. Obrigada por tudo, doutora Maria Valquíria também, por ter lido meu trabalho, por ter feito aí as considerações. Muito obrigada. Então, com isso, eu encerro os nossos trabalhos desta tarde. Parabéns, Silvana, Lucas, Maria Valquíria, mais uma vez, muito obrigada pela participação e pela disponibilidade de vocês. E continuo devendo uma cerveja para Maria Valquíria lá no Rio de Janeiro. Eu estive lá esse ano, não deu tempo da cerveja, mas voltarei para isso, com essa finalidade específica. Queridos, foi um prazer, muito obrigada, uma boa tarde para todos nós. Ai, que